aqueles que estão conosco ao vivo aí, se assim o Senhor nos permitir, né, a transmissão aí não der problema, que o irmão aí, a irmã fique até o final e consiga também participar aí do culto e ser alcançados através da palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, gostaria que você abrisse, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, verso 1, gostaria muito aí, que talvez vá ser transmitido aí outros versículos, né, mas o tema principal aí, o texto principal que eu quero compartilhar, se você conseguir manter aberto, sem fechar, para a gente poder expor aí, né? Daqui a pouco eu vou falar o tema do que eu quero tratar nessa noite, mas gostaria que você abrisse, tem um tempinho aí, folheie, Lucas capítulo 13, diz assim, eu vou sempre repetir isso, sou a favor sempre da Bíblia impressa, não tenho nada contra celular, smartphone, nada. Você quer um conselho desse pastor? Carrega uma Bíblia impressa. Você vai viver mais 20 anos, muita coisa vai modernizar, carrega uma Bíblia impressa. Mantenha a Bíblia impressa. Mantenha o original, uma Bíblia impressa. É maravilhoso termos uma Bíblia impressa. Muitos países não têm um Mateus para viver, traduzido na língua. Um Marcos, traduzido na língua. Não tem um João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, não tem. O Lucas, que nós temos aqui, não tem traduzido na língua dele. Você tem a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e em várias versões. Carrega a Bíblia, não tenha vergonha de mostrar para as pessoas no caminho da sua casa, para os vizinhos, que você é de Jesus. A Bíblia é algo que tem que ser carregado. Nada contra, antigamente a Bíblia era capa preta, né? Hoje tem verde, tem florzinha, tem não sei o quê, mas as Escrituras continuam poderosas ainda nos seus efeitos. Lucas. Estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com seus sacrifícios. Respondeu Jesus e disse-lhes, cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo, perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo, antes se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecerei. Pai, em nome de Jesus, fale conosco. Somos aqui um pequeno rebanho que se reúne aqui nessa noite para cultuar o teu santo nome. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de tratar conosco e falar aos nossos corações, não o que nós queremos ouvir, não o que nós viemos aqui talvez motivado a ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir. O que nós queremos ouvir talvez não seja aquilo que de fato nós necessitamos urgentemente ouvir. Trate conosco, fale conosco. Somos um povo teu. Não queremos, ó Pai, ser bodes, mas ovelhas. Não queremos andar autônomos na fé, queremos de verdade fazer parte do teu aprisco, queremos ser apacentado pelo Senhor, que é o dono das ovelhas. Não foi essa pessoa que está com esse microfone que deu a vida naquele madeiro, mas a pessoa do Senhor Jesus, e apenas sou aqui um instrumento, um canal da parte do Senhor para conduzir esse rebanho à salvação e à eternidade, que um dia estaremos assim diante do Senhor, ou para a condenação eterna, ou para a vida eterna. Fale conosco, trate conosco, em nome de Jesus. O tema que eu quero tratar, eu sempre trago o tema perguntando. E é mais uma pergunta. Você está atento às advertências de Deus? Quero que você pense nessa noite, nós vamos pensar acerca desse texto.
Porque Deus muitas vezes adverte a gente, não só usando pastores. Quando você está sensível, Ele fala com você na tua casa. Quando você está sensível, Ele fala você sentado no sofá de bermuda, sem camisa, debaixo do ventilador. Ele fala quando você está sensível. Alguns momentos, como o Balaão, tem que usar uma jumenta. Mas Ele sempre está nos alertando. E muitas vezes o alerta de Deus vem muito mais do que uma ideia do que nós estamos imaginando de que é alerta. Em todo tempo nós estamos caminhando, você que veio para cá, você foi alertado com algumas placas de sinalizações, para que você pudesse ser avisado acerca do quê? Do radar, da velocidade para não ser multado. E isso talvez alguns não gostem, porque a maioria dos carros hoje tem uma velocidade muito grande, onde os radares, na verdade, diz que é metade para você andar. Aí você fala, por que um carro tão veloz? Então você tem raiva dos radares e das placas, mas ela está lá com um propósito: salvar a vida. Salvar a vida. Hoje é domingo, quarta-feira eu saí daqui, ainda aqui dentro de Jundiaí ainda. Eu parei num semáforo, e eu fui o primeiro que parei no semáforo. Outros carros pararam atrás. Quando eu saí do semáforo, que eu engatei primeiro e vou para acelerar para engatar segundo, um carro passou assim. Já viu quando não dá tempo nem de você falar um palavrão? A minha sogra conseguiu ver, a pessoa diz assim, nem olhou para trás. Foi um livramento? Foi. Ia pegar na minha porta, na porta da minha sogra, talvez, nem eu, minha sogra talvez estaria aqui, dos dois lados estava o meu filho Isaac e a Cláudia, talvez sobreviveria. Ele talvez acelerou no amarelo, no laranja, e talvez falou, vai dar tempo. Se eu sou aquele que estou ouvindo e eu estou vendo que o sinal abriu, eu ia embora, mas eu parei o carro estava parado, então eu não tive velocidade a ponto de acontecer o acidente de fato, porque a velocidade na qual ele já vinha, passou por mim. Foi muito rápido, foi muito rápido. Nós estamos aqui diante de um contexto que a gente vê a partir é importante isso. O que, pastor? Nós estamos vendo Lucas 13, mas o contexto está no 12. A Bíblia não é escrita em capítulos e versículos, tá bom? Então, não é, acabou uma história, começou outra. Esquece aí. Capítulo 12 faz parte. E aí, no capítulo 12, no versículo 35, Jesus está falando da parábola do servo vigilante. E no 37 ele vai falar assim, bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achará vigiando. O que? Atento. Atento ao que? Às advertências, às placas de sinalizações, para que você não seja pego de surpresa. Ele está falando aqui no contexto do juízo final, porque vai ter um dia que as portas vão se fechar, a cortina do teatro, da sua história, da sua vida, um dia vai se fechar. Aquela história, quando você vai num teatro que fechou a cortina, acabou a cena, vai ter um dia que as cortinas vão se fechar para você, para a tua história. E como é que você vai fechar? Como é que tudo vai terminar? No Facebook, as pessoas escrevendo um monte de mensagem, que era uma pessoa boa. É a Bíblia que diz, de fato, se nós estamos salvos ou não. É o final de tudo, mas a Bíblia nos dá alerta, nos adverte, nos mostra uma placa, se nós estamos acima da velocidade ou não, se nós estamos infringindo a lei ou não. E aqui nós estamos diante de um texto que Jesus está tratando do quê? Do dia final, do acerto de contas, do julgamento final. E muitos de nós frequentamos igreja e achamos que nunca estaremos diante dele naquele dia, individualmente.
Talvez você pode sentar aqui e esconder a cabecinha atrás de um irmão, mas naquele dia você não vai esconder atrás de ninguém. Nós vamos ser despidos diante dele. Para quê? O acerto de conta. Acerca do quê? O que você fez com a sua vida aqui. Isso me treme não só quando eu olho para o texto. Todo dia eu penso nisso. Um dia eu vou estar diante dele. O que é que eu estou fazendo? Um dia eu vou estar diante dele. Então, é nesse cenário de fim dos tempos, de julgamento final, de acerto de conta. Esse é o contexto. O que é acerto de conta? Esse é o contexto. E nesse cenário, a Bíblia vai dizer aí que nós lemos, no versículo 13 que nós iniciamos, diz, ali alguns, e naquele mesmo tempo estava presente ali alguns, não fala quem, não fala se era fariseu, se era saduceu, a Bíblia fala que era alguns. Alguns se aproximam de Jesus para falar a respeito do quê? Dos galileus, que foram o quê? Massacrados por Pilatos, e que não só matou, mas misturou o sangue deles lá, com o sangue do sacrifício. Preste bem atenção. Tem outros textos que falam sobre isso aqui? Não. Dá para esticar o chiclete para lá e para cá? Não, não tem. Suposições, bom, eles estão aqui em Jerusalém. Os galileus são do norte, são nordestinos, estão no norte. Jerusalém, no sul. Eles não se davam muito bem lá, o povo de Jerusalém, com os galileus. E aí, alguns vão dizer que os galileus saíram lá da Galileia e vai para onde? Vai para Jerusalém oferecer um sacrifício a Deus. E nós não sabemos o que de fato aconteceu, por quê? Porque aqui vai falar do governador romano, Pôncio Pilatos, que vai matar esses galileus. Ele é o governador. Alguns vão dizer que esse grupo de galileus foram lá incitar o governo por conta de algum movimento político, como tem hoje o grupo cristão que é extremo-direita, extrema-esquerda, que fica aí brigando com a bandeira. Alguns vão dizer que incitou o governador. Enfim, não dá para dizer o motivo na qual o governador manda matar, mas dá a entender que sofreram essa morte cruel, e nesse sacrifício, a Bíblia diz que eles estão lá sacrificando, o sangue do sacrifício é misturado com o sangue deles que estavam sendo mortos lá. Então, eles levam essa situação aí para eles, acerca do que? Um massacre. É um massacre. Pilatos realizou esse massacre, mistura esse sangue. A pergunta que fica, por que é que eles trazem esse assunto para Jesus no contexto de juízo final, de acerto de contas? Qual que é a ideia que eles têm de trazer isso? O que eles querem incitar? O que a gente depara na Bíblia? Era muito comum no ministério de Jesus, as pessoas, líderes religiosas, irem até Jesus e colocar Jesus nas situações de beco sem saída, né? Nas pegadinhas. Sempre queria tentar pegar Jesus, mas não era bem o caso aqui. Então Jesus poderia talvez dizer assim: pô, vocês estão contando essa história, realmente, né? Pilatos foi muito cruel mesmo, assassino frio, foi desumano o que ele fez, tal. Jesus podia olhar e falar, diante dessa catástrofe, poxa, realmente ele estava fazendo um sacrifício para Deus, foi desumano. Jesus não fala nada disso. Jesus vai dizer assim: cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. O que Jesus está falando, vocês acham que eles foram mais pecador por ter sofrido esse massacre?
Vocês acham que eles são mais mal, porque a ideia que eles estão trazendo para Jesus é o quê? Nós somos melhores do que ele. Eles sofreram isso aí, acho que eles mereceram. Eles deviam passar por isso mesmo. Acho que eles mereciam. Acho que eles mereciam passar por isso aí. Eles queriam especular sobre o que? A ideia do que de maior culpa. Maior culpa, o quê? Desses galileus, porque eles foram vitimizados de forma cruel. E Jesus vai e diz assim, no 3, não vos digo antes, se vós não arrependerdes todos de igual modo, vocês vão ser destruídos, perecereis. Aqui algumas versões falam, vão morrer, mas a ideia é o quê? De condenação. Vocês estão condenados do mesmo jeito, não há bondade em vocês. E pelo fato deles terem sofrido isso, não é pelo fato deles serem pior e vocês melhor porque vocês se safaram. Quantas pessoas enfrentam tragédias, irmãos? A gente saiu de pandemia, tem pessoas sofrendo por conta de familiares que se perdeu, outros depois, ano passado, quantas enchentes. E sempre tem pessoas com especulação, por que fulano morreu, por que Deus permitiu isso? Esses dias atrás teve o cantor que deu o maior conversa nas redes sociais, de 30 anos, por que infartou e caiu lá no púlpito, lá, e eu abro um parênteses. Eu posso cair aqui pregando e nem por isso eu vou para o céu, porque eu estou aqui, porque aqui não tem a ver com santidade. Deus tem compromisso com o que está nas Escrituras. Se eu não estiver enquadrado nas Escrituras, eu posso cair aqui. Aqui não é um local santo. Eu tenho que enquadrar no que as Escrituras dizem, meus irmãos. Então as pessoas têm que dizer, olha que maravilhoso, a pessoa caiu no altar, foi direto para Deus, ele pode estar indo direto para os quintos dos infernos, se ele não viver a verdade. Não tem santidade em cair aqui pregando, irmãos. Não tem santidade, irmão, isso não tem nada a ver. Isso aí é que foi criado aí fora, que o altar é lugar santo. Santo é aquele que vive a verdade. E havia o que? Esse pessoal foi com uma conversinha para Jesus, mas não fica só na conversa. Eles querem o quê? Tirar vantagem ao pensar o quê? Não foi comigo. O povo na pandemia morreu, mas eu não. A casa do cara caiu em enchente, eu não. Eu estou bem, meu carro lá fora. Falaram em carro, o José, acho que nem sei se conseguiu. Eu estava chegando aqui, quebrou o cabo da embreagem, o José que foi me socorrer. O carro ficou lá, eu vim com o carro de José parar aqui. Eles vão especular, mas com a ideia de que não foi comigo. Eu estou vivo. A ideia do quê? Eu sou melhor do que eles. Essa é a conversa que eles vão para Jesus. Olha, ele sofreu isso aí, esse revés, o Pilatos foi e assassinou esses caras, então eles devem ter culpa. Eu sou melhor. Aí tem uma pitada de autoexaltação. Uma pitada de autoexaltação e ao mesmo tempo uma censura, uma crítica e um ato de condenação. Eles morreram, eu não. Então, eu quero abrir um parênteses aqui para que nós possamos entender uma coisa. O que eles estavam levantando fazia parte da cultura judaica e fazia parte de uma crença. Uma crença profunda que estava enraizada no Antigo Testamento. Estava enraizado no Antigo Testamento o quê? Se ele está sofrendo isso, tem algum pecado. Se eles passou por isso, tem algum mal que eles estão aprontando. Eu não tenho como abrir, eu preciso avançar, mas Êxodo 20, versículo 5, Jó capítulo 4, versículo 7 e 8, Jó capítulo 8, versículo 4, Jó 22, 5, Provérbios 10, 24 e 25, tudo isso fala da ideia do Antigo Testamento sobre essa crença do que? Se eles estão sofrendo, se eles estão passando por isso, então eles merecem. Os galileus estão passando por isso, a gente é melhor do que eles, a gente não morreu. É tão antigo isso e tão presente hoje. Se eu tenho esse emprego, se eu estou ganhando bem, eu sou melhor que o outro. Se eu tenho essa casa boa, se eu sou melhor que o outro. Se o fulano passou por isso, olha, eu descobri um câncer, está vendo, eu sou melhor que ele está vendo? Recebeu a sua notícia. Jesus falou, de igual modo vocês vão perecer, se não se arrepender.
Não tem nada a ver com o que você conquistou, não tem nada a ver com a sua riqueza, não tem a ver com a sua casa boa, não tem a ver com o seu carro, não tem a ver com nada disso. Não tem a ver. Jesus não para dar atenção para eles com a história do Galileu, que foi morto. Por que a Bíblia não traz mais nada? Porque não tem o porquê ficar esticando o chiclete. É irrelevante continuar a história sobre isso, porque Jesus quer advertir de algo maior, tem uma tragédia maior, e não foi o que aconteceu com os galileus. É a placa de sinalização que está apontando para você todo o tempo e você não muda. Tem uma advertência maior, não tem nada a ver com Galileu. Jesus já vai dar na lata, não tem nada a ver com ele. Não vamos nem esticar essa conversa aqui sobre Galileu, sobre morte, sobre Pilatos, sobre maldade do Pilatos, sobre Beltrano e Ciclano. Vamos falar sobre mim e você. E o primeiro episódio, por quê? Porque tem outro. O primeiro episódio é esse massacre, um assassinato por parte de Pilatos. Mas num segundo caso é um desastre, que aí vai falar da torre. Uma torre de Siloé cai na onde? Em cima de 18 pessoas e mata 18 pessoas. Então, os galileus é lá do norte da Galileia. E agora esses 18, eles são da onde? De Jerusalém. Então, se havia a ideia de uma rixazinha entre Galileu e judeu, lá o povo lá do centro, lá de Jerusalém, então quer dizer, os galileus mereciam, não, mas agora é com o judeu que aconteceu. E Jesus fala, de igual modo, todos têm que se arrepender. Lá foi uma catástrofe. Então, mas o caso dos caras da Torre de Siloé foi um acidente. Caiu sobre eles, eles não esperavam. Então, também é a mesma coisa. Tem que se arrepender também. Ele foi vítima, afinal de contas. Esses dias eu estava vendo um vídeo, é horrível. Um ar-condicionado caiu em cima da mulher. Não sei se alguém já viu esse vídeo, matou na hora. A pessoa está na rua, cara, andando. Um ar-condicionado de um prédio caiu na cabeça da pessoa. Aí a pergunta que fica assim, essa pessoa foi para o céu, foi para o inferno. Meu filho, não tem a ver com o ar-condicionado, tem a ver com a vida que ela estava levando com Deus. Mas ela era inocente, ela, coitada, caiu. Essa torre matou esses 18 homens, ele era inocente, como ele estava com a marmita indo trabalhar. Não importa onde você está indo, o importa é como você está vivendo hoje. Você prestou atenção? É massacre e acidente. Jesus falou, está no mesmo combo. Está no mesmo pacote. Está no mesmo pacote. E eles vão ficar especulando sobre esse assunto, mas Jesus vai trazer uma situação mais pontual. O quê? Vocês precisam olhar para dentro, ao invés de olhar para fora. Para de ficar nas redes sociais. Por que o fulano morreu com 30 anos? Por que Beltrano morreu com 20? Jesus está dizendo, sai das redes sociais, para de ver a vida dos outros. Olha para a tua vida, o que você está fazendo. Você ora, você lê, você busca Deus. Como é que está a tua vida? Por quê? Porque é o dia do juízo, está às portas. Um ventilador, um ar-condicionado, seja lá o que for, ou o carro que eu acabei de contar pode bater. Como é que você está com Deus? O cenário é de massacre, de acidente. É isso, eles estão lá especulando. Jesus vai e fala, vocês precisam ser advertidos acerca de algo que é mais fundamental e mais importante, que não tem a ver com essa história, com essa catástrofe, com essa situação. Tem a ver com você. Como é que você está com Deus? Tem gente que gosta de ficar perdendo tempo, passa a noite inteira contando história, é um verdadeiro Forrest Gump, contador de um Tom Hanks, contador de história. E a tua vida, como é que está? Conta a história e tal, você precisa ver o que aconteceu, não sei o quê. Jesus não está preocupado com esse monte de história, ele está preocupado com como é que você está olhando para dentro da tua vida, não o que está fora. Porque hoje é o tempo das redes sociais, o tempo de olhar a vida de todo mundo, todo mundo, a gente está vendo todo mundo, e você? Essa é a demanda que Jesus traz para eles. De igual modo, se vocês não se arrepender, vocês estão fritos. Vocês estão fritos. É hora de fazer, irmãos, uma autocrítica, não da vida dos outros, minha. É hora de eu me criticar, é hora de olhar para mim. É hora de eu fazer uma autocrítica, não da vida dos outros. Um autoexame do que é do meu coração. A Bíblia diz que o meu coração é enganoso.
Me engana todo dia, me engana toda hora. E temos que nos perguntar, se fosse eu, se acontecesse comigo, eu estaria pronto para me encontrar com Jesus? Porque não é morreu, acabou, irmãos. É a tua vida aqui com Deus. Não é morreu, acabou. Como é que você está? Como é que eu estou? Precisamos fazer uma reflexão. O prédio desaba, cai em cima de mim, cai em cima de você. Isso pode acontecer. A gente não gosta de pensar em desgraça. Tem pessoas assim, Deus me livre, não fala disso. Não, meu filho, tem que falar assim, se cair na sua cabeça. E se o carro te pega, como eu tive, do lado da tua porta e te mata? Se uma pedra te esmaga, não dá tempo de você, eu quero me arrepender. Não dá tempo, a pedra matou você, acabou. Não dá tempo. Não dá tempo de se consertar, de fazer nada. A advertência de Deus sobre a tua vida, você tem acordado? Você tem ouvido? Você tem estado atento? A placa diz não corra, você está acelerando? A placa está dizendo pare e você continua desobedecendo? Eclesiastes 7:2 diz, é melhor ir a uma casa onde há luto do que onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Esse é o versículo que eu leio, tudo quanto é fúnebre que eu vou para enterrar o povo. Que alguém um dia, quando for me enterrar, leia ele também. Porque eu não vou estar lá para ouvir mesmo. Quem tem que ouvir é os outros. Já cansei de pôr Bíblia no peito de morto e pregar para a família. É, pastor, é. Cansei de botar lá a Bíblia no peito do mortinho lá. Pessoal, me dá sua atenção aí. Todo mundo fez. Cabeça baixa, o cara tira o boné. Por quê? Ele está diante da morte. Diante da morte todo mundo respeita. Na festa ninguém quer saber, quer curtir, quer beber todas, quer estar, porque não está diante da morte. Diante da morte todo mundo tira o chapéu. Pastor, é verdade o que o senhor está dizendo. Mas é só até a hora do amém. Mas Jesus sempre vai advertindo. Sempre vai avisando. E nós lemos dentro do contexto, Lucas 12:37, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar atentos, vigilante, ao quê? Às placas, aos avisos. Nós gastamos tempo falando da morte dos outros, né? Igual esse tempo atrás ficou aí o povo falando do jovem de 30 anos que estava dando já nojo. Demais. Tantas especulações, isso e aquilo, mas não paramos para refletir sobre a própria morte. A maioria está com saúde e acha que não vai morrer. O jovem acha que não vai morrer. O que mais morre é jovem. Pega a estatística. Olha a estatística. Os amigos de Jó gastaram tempo fazendo o quê? Especulando. Porque o que está sofrendo inúmeras insinuações e acusações contra Jó. Quando você lê Jó, tem 42 capítulos. Mas a maioria dos capítulos tem a ver com os amigos de Jó, falando de Jó. Descendo o porrete em Jó, com a teologia de que ele está sofrendo porque tem pecado. Está sofrendo porque tem pecado. Que era o conceito do Antigo Testamento. Então nós precisamos ser, irmãos, sinceros conosco mesmo e reconhecer que, de verdade, irmão, tem gente melhor que a gente. Tem gente melhor que a gente. Tem pessoas que morreram nas enchentes, na pandemia, como eu citei aqui, que morreram melhor que nós.
Eu perdi amigos, inclusive pastor, que era melhor do que eu. Era melhor do que eu, morreu na pandemia. Gente mais piedosa, gente menos arrogante, menos soberbos do que nós. E o fato de estarmos vivos hoje, de termos conseguido virar mais um ano, não tem a ver com bondade nossa, não tem a ver com você ser bom, não tem a ver com a gente dar comida para os pobres, não tem a ver com nada disso, tem a ver com a bondade de Deus, que nos permite mais um ano de vida, mais um mês de vida, mais um ano de vida. Não há mérito em nós, não há mérito em nenhum de nós. Se você está aqui, está empregado, tem um salário, não tem mérito em você, é bondade de Deus. Não é porque você é melhor do que ninguém, porque é com essa ideia que esses camaradas aqui foi até Jesus. Esses galileus morreu, esse povo morreu, a gente é melhor que eles, nós estamos vivos. Esse cara deve ter aprontado. E os amigos de Jó achavam que Jó estava assim, por conta de ter errado, ter pecado. E quantos têm esse pensamento? Quando alguém é vítima do que de uma tragédia, ou de um acidente, tá vendo, deve estar pagando, deve estar não sei o quê, não, eu lembro que eu estava no mundão ainda, nessa época eu nem tinha me convertido, a época dos Mamonas Assassinas, que é aquela banda que faz um sucesso. Aí morreu, aí todo mundo vai também cantando as músicas que estava cantando. Meu filho, não tem nada a ver, a Bíblia fala lá, a família deles, até uma vez, acho que a mãe do Dudinho, lá dos Mamonas Assassinos, até acho que foi na rádio uma vez, a testemunho, família é cristã e tal. Meu filho, não tem essa, a pessoa já conhecia a verdade chegou um dia até eles, as pessoas tinham que se arrepender, não tinha a ver a catástrofe do avião, só que acontece, acidente acontece, Jesus não está aqui dando aula sobre acidente, sobre catástrofe, isso acontece todos os dias, agora tem avião caindo, agora tem gente morrendo, tem gente sendo acidentada, a questão não tem a ver com isso, tem a ver como é que nós estamos andando com Deus. Como estão andando com Deus? Porque as pessoas falam do outro cantor que Raul Seixas, que deu fumaça para Deus matou o Raul Seixas, é um monte de asneira. Deus está preocupado se o cara mandou maconha para ele, fumaça de maconha. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Se está cumprindo, então está tudo certo. É um monte de besteira que as pessoas ficam criando. Então, Jesus aproveita um momento diante dessa situação que ele não enfatiza nada disso, desses dois assuntos. Vocês estão comigo? Então tá bom. Pode continuar, seu irmão? Tem uns 3 que... Ele diz, se não se arrependerdes todo igualmente perecereis. Então, não use, irmãos, a tragédia do outro para se julgar melhor que o outro. Está vendo? O irmão está desempregado, eu estou empregado, e ganhando bem, o irmão. Então, é hora de examinar a própria vida, o próprio coração. Se eu não me arrepender, Jesus está dizendo, você está pior do que todos esses camaradas que vocês vêm trazer para mim. Seja os 18 que morreu com a torre de Siloé na cabeça, como os que foram assassinados por Pilatos, ainda que foi de forma cruel. E era muito comum as pessoas pensarem isso. No Antigo Testamento, só que essa coisa vem enraigando também para o Novo Testamento. Por exemplo, João capítulo 9, verso 1, tem o cego de nascença. E os discípulos andando com Jesus diz, mestre, esse cego de nascença, quem foi que pecou? Quem que fez a lambança para ele ser cego? Foi seus pais? Para que nascesse cego? Jesus diz, nem ele pecou, e nem seus pais pecou. Nenhum dos dois. Ele não está assim vai nascer cego. Você pecou. Não.
Então nós não devemos fazer essa ligação de causa e efeito tão direta de pecado e sofrimento, pecado e doença, pecado e tragédia. Quando você lê as escrituras, João Batista morreu com a cabeça numa bandeja, por conta de uma menina que dançou. É ridículo isso. Para o homem que foi. Hoje as igrejas ficam, o homem de Deus tem que ser honrado. João Batista, o homem que foi honrado com a cabeça numa bandeja. O povo quer ser honrado dentro das igrejas. Pessoas deixam de cultuar porque não deram cargo, não deram abraço, não deram posição. É ridículo. É ridículo. Não vem na igreja porque não foi abraçado. Você nem se converteu para ter esse pensamento. Isso é ridículo. Estevão apedrejado. Pedro crucificado de ponta cabeça. Quem? Pedro, o apóstolo. Nós precisamos estar, irmãos, mais sensíveis a examinar o nosso coração, ao invés de sermos rápidos para julgamentos. A gente é rápido para, mas fulano, calma. Talvez você está apontando o dedo e você talvez seja o principal dos pecadores. Talvez você seja terrível quanto, mas você está sendo rápido no gatilho. Rápido para dizer essa irmã, esse irmão. Você está rápido para fofocar. Nós precisamos ter cuidado. Está linkado essa ideia desse texto de Jeremias, capítulo 12, versículo 17. Jeremias vai dizer: mas, se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer. É o que faz link aí com esse texto. E Jeremias diz: se não quiserdes ouvir o quê? Tem uma advertência de Deus para você, Israel. Se quiseres ouvir. Muitas vezes a gente não gosta de ouvir advertência. Muitas vezes a gente não gosta de ouvir o que a gente tem que mudar e fazer. A gente não gosta. E todos nós, irmãos, a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Todos nós somos culpados diante de Deus até que nos arrependamos, até que nos voltemos para Deus, até que nos voltemos para Deus. Lucas 13:3, Jesus vai dizer: não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Você acha que todos de igual modo são culpados? Todos de igual modo são pecadores. Não são eles o mais pecador e mais culpado. Todos nós somos pecadores, todos nós somos culpados. Jesus quer mostrar, irmãos, que a falta de arrependimento é pior do que alguém que sofre uma tragédia. Qual que é a tragédia maior desse texto aqui, pastor? Não é essa história que eles chegaram contando, não. É a falta de arrependimento. Jesus está mostrando para esses alguns o quê? Se vocês não se arrepender, vocês estão perdidos. Jesus já sondou o coração deles e falou assim: filho, se vocês morrer hoje, igual eles morreu, vocês estão perdidos. Por quê? Tem que arrepender. Então, arrependimento é a pior de todas as tragédias. Pior do que alguém que sofre um acidente. Por quê? Muitos de nós não estamos atentos às advertências do Senhor. Quando eu iniciei esse sermão, eu falei: Deus fala de várias formas. Muitas vezes, quando nós estamos sensíveis, Ele avisa os nossos corações. Mas muitas vezes Ele usa pessoas para nos advertir. E não tem nada mais grave, mais perigoso, mais desastroso para a vida de um ser humano do que levar a vida sem reflexão. Sem reflexão. Sem parar para ser sincero consigo mesmo. Será que eu estou me arrependendo das minhas mazelas que eu estou vivendo? O cristianismo que eu estou vivendo? Quando a Bíblia fala através de Jeremias que o nosso coração é enganoso, a gente só decora o versículo.
De repente ele está te enganando agora. O que? O teu coração dizendo, essa palavra não é para mim, eu com Deus estamos bem. E aí, podemos tocar a vida achando que está tudo bem. Podemos. As pessoas criaram uma ideia de que está desviado hoje, é não frequentar uma igreja mais. Estou desviado, não vê mais. Não, você pode não faltar culto, está desviado. O irmão do pródigo estava na casa do pai, nunca faltou culto. E estava desviado, tanto quanto aquele que saiu. A gente pode estar aqui, está desviado. A gente pode estar aqui, está totalmente o oposto da vontade de Deus. Porque nós criamos na nossa cabeça uma cartilinha da religião. Então, se eu faço o que está na cartilinha, então eu estou salvo. E a gente vai ver que não. Está dura a introdução, né? Está comprida. Não comecei a pregar ainda, está acabando o tempo. Vamos lá. Esse pastor é uma figura. Primeiro, a ideia do arrependimento. O que é o arrependimento? Primeiro, é uma implicação, irmão, que primeiro vem na mente. Eu reconheço que eu estou fazendo, falando, ou deixando de fazer errado. Primeiro vem o quê? Na mente. Primeiro vem na mente. Primeiro vem na mente. O que eu estou fazendo, deixando de fazer, eu estou falando. E segundo, eu tenho uma tristeza por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. E esse dia atrás eu falei sobre isso, 2 Coríntios 7,10, Paulo fala, a tristeza que vem do próprio Deus, e a tristeza que é produzida pelo próprio Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. A tristeza que vem, segundo Deus, pastor, Paulo, ele traz uma advertência para esses irmãos da carta aos Coríntios. E quando esses irmãos é colocado na parede, com a repreensão da carta de Paulo, vem no coração deles uma tristeza. Do quê? Do próprio Deus, a ponto deles fazer o primeiro ato, o quê? A primeira implicação veio na mente. Puxa, a hora que eu recebi a carta, eu li, veio na mente, é verdade, eu me enquadro nisso aí. Aí veio uma tristeza. E a tristeza veio segundo o quê? Segundo Deus. Você quer um exemplo? Eu vou dar um exemplo básico que talvez alguns sentiu recentemente. Eu lancei o desafio aqui da leitura da Bíblia, né? Começo do ano. Alguns levam a sério, outros não. Mas beleza, mas vamos lá. Vamos ver quem vai ser sincero. Começo do ano, janeiro, aí a pessoa fala assim, fazer esse propósito com Deus, vou ler a Bíblia. Vou entrar nessa aí. Beleza? Beleza. Aí, janeiro, né? Porque assim, você lê a Bíblia inteira, 2 vezes no ano, é 7 capítulos por dia. É pouco. A maioria não lê porque não quer mesmo. Mas tá bom, vamos lá. Aí começou janeiro, aí lá, em fevereiro, aí março vai diminuindo. Não, até dezembro. Aí fico 15 dias sem ler, 20 dias, e vai. Não, vou colocar minha série da Netflix em dia, vou colocar outras coisas. Depois eu leio. Aí quando vai chegando dezembro, aí começa a desesperar. Meu Deus, está faltando tudo isso. Aí que desespero. Aí o que acontece? Igual eu vi muitos, e eu fui um daqueles que corri também. Não conseguiu. Aí vem o quê? Para aqueles crentes, vem uma tristeza segundo Deus. O quê? Puxa, perdi tempo. Devia ter pegado mais firme. Devia ter deixado de ver a vida dos outros na rede social e ter pegado mais firme. O que é isso? É uma tristeza segundo Deus. Você ficou incomodado porque você sabe que você perdeu tempo, que você jogou fora, mas essa tristeza veio do próprio Deus, porque você é de Deus, o Espírito Santo está em você, e Ele é que mostra, você perdeu tempo, você vacilou. Segundo Deus, você tem consciência, você devia ter se posicionado, e não se posicionou. Em terceiro, tudo dentro do arrependimento, eu mudo a minha conduta, em relação ao quê? Ao que eu entendi que eu bobeei.
eu mudo o meu comportamento acerca desse pecado, desse vício, dessa má conduta, e não apenas deixo de fazer o que é errado, mas eu passo a fazer o que é certo. Por quê? Pensa comigo, se você é alguém que, um dia eu lancei aqui, há uma época atrás, aí, um desafio para ficar sem rede social durante um mês. Só eu, o pastor Vanderlei, que aceitou o desafio, porque a maioria não aguenta isso, porque o vício é igual droga. Se não fica da baba assim, sabe? Não consegue, né? Aí só eu, o pastor Vanderlei, que aceitou o desafio, né? Só que aí, tá bom, pastor, vamos ficar firmes, nem Instagram, nem Facebook, né? Um monte de irmão que estão aqui hoje nem estava nessa época, sei lá, foi uns 2 anos atrás e tal. Beleza. Então, nós dois, né, pastor? Tá bom, nós dois. Ninguém mais quer, não. Aí tá. Aí, no primeiro dia, eu peguei o celular, para onde eu fui? Rede social. Já viu quando você está jejuando, você chupa uma bala? Estraguei o jejum. Aí eu falei, meu Deus, fiz o propósito com Deus, não. É um mês. Tá bom. Aí, no outro dia, pá, de novo. Falei, não, tá de brincadeira. Você percebe? Se alguém falar que você é um viciado nas mídias sociais, você fala, não, fica um tempo para desintoxicar, para você ver se você não é um viciado. Você fica tremendo, doido para ir lá. Aí, quando você entende que isso está te atrapalhando, você precisa se aproximar de Deus, você não só para, você fala assim, agora eu vou levar uns bons livros, eu agora vou ler a Bíblia, a irmã Liciane falou, eu vou fazer um curso, começou a pedir os cursos do pastor César para começar a estudar, não é simplesmente porque, não é aquela coisa igual, esses dias eu preguei, né, a pessoa que fica desesperado lá, né, o canto da sereia, né, Alisson? Né, o cara, ele fica doido para ele me amarra, eu quero ver o canto da sereia, né, mas eu quero, tem pessoas assim, que está tentando vencer o pecado, não porque de fato Deus está trabalhando na vida dele, ele está amarrado, mas doido para ir lá, não, o Senhor tem que transformar as nossas vidas a ponto daquilo não ser prioridade mais. Algumas pessoas assim, pastor, eu vi que o senhor postou lá esse monte de livro. Não, meu filho, isso é agora. Há um tempo atrás eu começava um livro, lia 3 páginas, jogava lá. Lia 3 páginas, jogava lá. Como é que o senhor conseguiu, já que o senhor trabalha e tem a mesma vida que todo mundo? Eu saí das redes sociais, eu não assisto série, assisto um filme de vez em quando. Aquilo que estava o meu tempo sendo roubado, eu parei. O que é isso? É arrependimento, porque não tem a ver com o pecado da Netflix, tinha a ver com o pecado do tempo que eu estava jogando fora, em vez de buscar Deus. E o que é isso? É arrependimento. Eu me arrependi, eu falei, não, meu tempo está sendo jogado no lado do lixo. Um dia eu vou estar diante de Deus. Como é que eu posso ficar 10 horas assistindo um negócio desse aqui? E quantos crentes sentem uma tristeza vinda de Deus depois do final de uma série? E a série não prestou, não valeu nada. Você fala, meu Deus. A tristeza, segundo Deus, vem. E o Espírito Santo fala, o tempo que você jogou fora aqui. Não lê um versículo da Bíblia. Você me ama mesmo? A Bíblia diz que ela testifica de mim. Você não me quer? Tem alguma coisa errada. Ela testifica de mim. Você não quer me ler? Para conhecer? Não tenho tempo. Então não é Deus que você ama. É outra coisa. Pastor, está duro esse sermão, vai acabar logo. Então, quando não há isso, irmão, é um desastre. Provérbios 29:1 diz, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Aconteceu com Saul, aconteceu com Sansão. O quê? Como das outras vezes eu vou sair dessa? Quando ele foi, arrancaram os olhos dele. Quando menos esperou, Saul já não tinha mais o Espírito Santo. O quê? Salomão diz, vai ser tirado sem você perceber. Vai ser cortado sem você perceber. Depois do quê? De muito aviso, de muitas placas, e você ignora todos. Então Jesus passa a fazer
uma transição interessante. Por quê? Vocês estão abertos aí? Mais uns minutos eu vou encerrar. Estão abertos? Lucas 13, versículo 6. O que é isso, pastor? Não é outro texto? Não, ele dá continuidade. Falando sobre o quê? Do mesmo texto. Ele vai contar a parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto e não o achando. E disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? E respondeu ele e disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave a esterque, e se der fruto ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. O que é isso? Está no mesmo contexto. Não é outro assunto, pastor? Não. Jesus não está contando outra história? Não. Talvez você já leu aí a figueira estéril, de forma solta aí, mas não. Jesus está tratando do mesmo assunto nessa parábola, para ilustrar o assunto que ele já estava tratando anteriormente, o quê? Arrependimento. Arrependimento. E aí ele vai falar das pessoas na qual não dá fruto. Coloca Gálatas 5, 16. Digo, porém, ainda em espírito, e não cumprireis andar em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E essas opõem-se uma à outra, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros, invejando uns aos outros. O que é isso, pastor? É o fruto que o Senhor vai procurar em nós, que já temos o Espírito Santo. O fruto que Ele quer não é almas? Então, você pode e deve ganhar almas, mas está ligado a uma transformação de vida. Ele não está dizendo, se arrependa porque vocês têm que ganhar alma. Não, esses dias eu preguei. A responsabilidade de ganhar, na verdade, nós não ganhamos almas, nós só semeamos. Quem convence é o Espírito Santo. Quem salva é Ele. Ele jamais vai nos condenar porque você não ganhou alma. Nós não ganhamos almas. Nós só pregamos para as pessoas. Não há texto que diz, você vai ser condenado porque você não ganhou alma. Não, nós não ganhamos, nós só pregamos. Esses dias eu falei, o vento sopra para onde quer, Ele salva quem Ele quer. A gente só semeia. Esses dias eu preguei, semeia e vai dormir. Semeia e vai dormir. Não tem nada a ver com a gente. O que Ele vai procurar de mim? Essa transformação de vida. Esse fruto. E aí é interessante que o último versículo acaba com amor, amar uns aos outros. Muitas vezes, olha lá, invejando-nos uns dos outros, irritando-nos uns aos outros. Você percebe que o fruto está ligado até essa questão que a gente acha que não tem a ver em relação ao nosso relacionamento com outras pessoas. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E ele vai mostrar acerca do que ele está procurando e não está encontrando. E aí eu pergunto, irmãos, nós somos pessoas privilegiadas, que
quando eu disse da Bíblia, quantos têm a Bíblia impressa na própria língua, que é o nosso caso? Quantos não acham que é um privilégio isso? A gente não dá valor por uma Bíblia impressa. Há etnias, inúmeras etnias que não têm um texto da Bíblia na própria língua. Eu sempre friso a importância das Escrituras, porque toda a vontade de Deus está aqui para nós. Toda a vontade de Deus está aqui para mim e para você. Tudo aquilo que Deus quer de mim, você não precisa ir lá na irmã do manto que rodopia, profetiza para saber a vontade de Deus. Cai para a Bíblia e Deus vai mostrar a vontade dele que está nas Escrituras. É que você não quer ler. Desempoeira a Bíblia e cai para dentro, para você ver que Deus tem a vontade dele aqui para você. Não temos só a Bíblia, temos o Espírito Santo, que nos concede o fruto verdadeiro, que traz transformação à nossa vida. Ele vai falar dessa figueira, que não produz, e vai ser arrancada. Você tem uma igreja, é um privilégio ter uma igreja. Tem países que não pode ter um espaço físico para cultuar. Tem países que as pessoas não podem cantar um louvor a Deus com a janela aberta, porque outras pessoas podem denunciar. Aqui a gente pode ligar o microfone e gritar alto e cantar alto. A gente não dá a devida atenção e o devido valor para aquilo que o Senhor tem nos confiado. Por quê, pastor? O Senhor está dizendo isso, porque Ele nos confiou tudo para a gente poder dar fruto. Nós não temos desculpa para não dar fruto. Nós não temos desculpa para dizer que não tem uma igreja boa para congregar. Nós não temos desculpa para não dizer que não temos a Bíblia traduzida na nossa língua, que a gente não possa ler. Nós não temos o Espírito Santo. Tudo nós temos e foi confiado a nós, para que nós pudéssemos produzir para a glória do nome dEle. Quantos países cristãos gostaria? Quantas pessoas não têm o Espírito Santo, nem sequer sabem o que é o Espírito Santo. E nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele habita em nós. E nós lemos aí no versículo 6 que uma figueira foi plantada na vinha. Aí está falando do Israel de Deus. Está falando do Israel. E lá como essa plantação, essa figueira, ela é maior, ela está plantada no meio da vinha, e a vinha são árvores menores, e ela está plantada lá. Ela não é uma erva daninha, ela não é nativa que nasceu ali, ela foi plantada deliberadamente, propositalmente. No quê? No lugar certo, na condição certa, na expectativa certa. Quem plantou? Deus plantou. Deus plantou. Coloca a profecia de Isaías 5:1 para mim. Profecia de Isaías 5:1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Espera um pouquinho. Que mais eu podia fazer a minha vinha, que eu não tinha feito? Eu fiz de tudo. Vocês não estão produzindo, não é porque não estão faltando cuidado, não é porque não está faltando amor, não é porque não está faltando quem vai lá tirar as pedras. Tudo isso eu tenho feito.
Você percebe o alerta de Deus para nós? Você não está produzindo, não é porque está te faltando nada. Eu tenho te dado tudo. Mas veio dar uvas bravas. Que mais me podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito tal para frente? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que não sirva de posto. Derrubarei a sua parede, para que não seja pisada. E tomarei em deserto. Não será podada nem cavada. Porém, crescerão nelas sarças, espinheiros. E as nuvens darei a ordem, não derramará chuva sobre ela. E aí ele vai continuando a profecia. Eu quero dizer, irmãos, nós somos plantados, colocados no corpo de Cristo, plantado para dar fruto, e muito fruto. E a inutilidade, irmãos, é um convite para o desastre. É um convite para o desastre. Analise o seu coração hoje. Temos produzido, qual é a utilidade minha e sua no reino de Deus? O que nós temos produzido para o reino de Deus? O que nós temos feito em relação ao próximo, em relação às pessoas, em relação aos que de fato necessitam? Por quê? Porque o fruto do Espírito, quando de fato traz transformação em nós, ninguém precisa mandar você fazer, você faz. Você não precisa pedir para que as pessoas, você perdoe as pessoas, você perdoa. Não precisa alguém pedir para você amar, você ama, porque o fruto do Espírito está em você. A bondade, a longanimidade está em você. Você não quebra o pau com a tua mulher, com o teu marido todo dia. Você é de Deus. Você é nascido de novo. Você é regenerado. A pergunta é, se você fosse cortado hoje, alguém sentiria falta de você no reino de Deus? O que você está fazendo hoje? O que você está produzindo hoje, as pessoas sentiriam a falta de você? Coloca Hebreus 11:5 para mim. Eu falei de Enoque esses dias, né? Tem como colocar na linguagem de hoje? Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus. Preste bem atenção. Ninguém o encontrou. Por quê? Porque Deus mesmo havia levado. E as Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Preste atenção. Enoque, quando ele foi levado por Deus, ninguém o encontrou. Por quê? Alguém foi atrás dele. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Um homem que produz fruto para Deus, que anda com Deus, produz frutos para Deus. Um homem de Deus quando partir, uma mulher de Deus quando partir, as pessoas vão sentir falta. A Bíblia diz que procurou Enoque, mas chegaram à conclusão de que antes dele, as Escrituras Sagradas dizem que antes dele partir, as pessoas já viam que ele andava com Deus. Antes dele partir, as pessoas diziam assim, esse homem é de Deus, olha o comportamento dele. Olha o que Judas, eu não tenho tempo, olha o que Judas fala de Enoque. Olha o que as Escrituras falam de Enoque. Ele foi procurado, as pessoas procurou, cadê aquela mulher de Deus? Cadê aquele homem de Deus que ia na padaria, que ia no mercado, que sempre tinha uma palavra de Deus? Cadê essa pessoa? Aí alguém chegou e disse assim, não adianta procurar, por quê? Você não lembra o quê? Esse homem andava com Deus, ó. Deus levou ele, esquece. Para de procurar. Ele andava com Deus, a vida dele dava frutos, ele produzia. Ele foi embora, gente. Esquece, para de procurar. Será que você faria falta? Porque você é um cara contador de piada? E você precisa estar no churrasco da igreja? Ou você é alguém que anda com Deus e as pessoas sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Hã?
a nossa integridade, uma vida com Deus, a sua inteligência você tem dado para Deus? O seu inteligente tem usado para quê? Para o serviço do reino, seus talentos, seus recursos, suas finanças, você tem aplicado para o reino? Ou só para os prazeres mundanos? Nós temos sido útil. Onésimo significa útil. Paulo faz um trocadilho lá em Filemão. Onésimo, Filemão, um dia ele era inútil. Te roubou aí, era um escravo, vazou daí. Só que ele encontrou o evangelho. E agora é o seguinte, o Onésimo, que na verdade ele não honrava o nome, ele era um inútil, mas agora ele honra o nome, ele é útil. Eu queria que ele ficasse comigo, porque, rapaz, esse cara perto de mim é uma benção, ele está me ajudando demais nas prisões. Mas como ele tem uma dívida aí, eu vou mandar ele de volta aí, para ele acertar o perrengue dele aí, beleza? Beleza. O evangelho faz a gente se tornar útil, para produzir frutos, que glorifique a Deus, que honre a Deus, que bendiz o nome de Deus. Coloca Tito 2:3 para mim aí. Tito 2:3. Aconselho também as mulheres mais idosas. É a Terezinha, isso é para você, viu, Terezinha? As mulheres idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas ao vinho, que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos. E aí ele vai continuar. O que é isso, pastor? Conselhos práticos. Isso tem a ver com café? Tudo tem a ver com café. Pedro, 1 Pedro 3, 6 e 7, ele vai falar acerca do quê? Das orações impedidas. Acerca do quê? Do nosso comportamento familiar. O marido e mulher, com o seu compromisso, que tem um para com o outro, na sua casa, no seu lar. A gente acha que é vir no culto de domingo e cantar para Deus, e ser uma pedra de tropeço em casa, para a família, para o marido, para os filhos. 1 Pedro 3,6, eu não sei se é esse, que ele vai falar de Sara. É esse? Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Ó, que bênção. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Praticar o que? O bem. Isso é o que? Pessoas que têm frutos dignos de arrependimento, que diz João Batista. E aí ele vai dar um conselho para os homens. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que não atrapalhe as orações de vocês. Eu achei que era só vir aqui dobrar o joelho e orar e cantar e está tudo certo. Não, filho. As orações vão ser impedidas. Está ligado à fé. Mudança de vida tem que estar em todo canto. E eu encerro dizendo, teria mais um pouquinho do sermão, mas escute. Nada que só extrai pode sobreviver, irmãos. Como assim? Essa figueira, ela está plantada na vinha. E o que ela está fazendo? Ela é maior, ela está sugando, extraindo, do meio da vinha, do solo, os elementos que podiam ser distribuídos para as outras árvores. Além de não produzir, ainda suga a força e energia dos outros. Tem crente assim. Além de não produzir, ainda dá trabalho para os outros. Além de não produzir, ainda suga a energia dos outros. É triste isso. É o Mar Morto. O Mar Morto é um lago salgado que só recebe a água doce que vem lá do Jordão, mas ela não distribui para ninguém. Tem crente assim. Ele vem, senta, ouve, mas não distribui para ninguém. É o Mar Morto. Ele só recebe.
Ele só extrai. Ele vem, ouve mensagem, mas não faz nada, não produz nada, vem. E o Senhor diz, pode cortar. E aí, quando a Bíblia vai falar que há 3 anos ele vem procurar fruto, não é que há 3 anos é o que ela tinha de vida. Na verdade, quando você, em Levítico, para quem gosta de anotar, 19, 23 a 25, vai falar na lei de Moisés que havia uma condição que a partir dos 5 anos é que ela poderia ser consumida de fato o fruto. Então, aqui, na verdade, ela não tem 3 anos de vida, ela tem 5, 6 ou 7 anos. Alguns estudiosos vão dizer que Jesus foi aquele que procurou, dentro dos seus 3 anos do seu ministério, fruto, e não encontrou em momento nenhum sobre essa figueira que não produzia há muito tempo. Então não é 3 anos que ela tinha de vida, talvez tinha 8 anos. Já o Senhor já havia procurado muitos anos e não encontrava. Voltou de novo. E a Bíblia vai falar que o Senhor queria cortar, porém, tem aqui a misericórdia do Senhor. Lamentações 3, 22, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Um homem diz, deixa mais um tempo. Não corta não. Nós vamos dar um jeito aí, nós vamos adubar, vamos estercar, nós vamos, deixa mais esse ano, a gente vai escavar, vamos colocar aí, né, um esterco aí, e aí as coisas vão acontecer. Deixa ainda esse ano. Irmãos, eu encerro meu sermão, já tarde, mas eu não posso deixar de dizer o quê? Ele dá uma segunda oportunidade. Ele nos dá uma segunda oportunidade. Deixa ainda esse ano. Vamos escavar. Ele está falando a linguagem do que de um agricultor. Deixa mais um tempo, a gente vai colocar, né, o que de fato precisa. E o nosso Senhor, irmãos, Ele está cavando ao redor de cada vida aqui. De cada vida aqui. A circunstância que parece ruim, escute, a circunstância que você possa estar vivendo hoje, que pareça ruim, guarde isso. A circunstância que hoje você está vivendo, que pareça ser ruim, é o Senhor cavando e colocando esterco que cheira mal, mas vai ser para o teu bem. O esterco cheira mal. Ele está escavando e colocando ao seu redor. Tem circunstância que está ruim, mas é para o teu bem. Tem coisas que a sua volta espiritualmente falando está cheirando mal, mas é para o teu crescimento. Tem situações que Ele está permitindo, que é para o teu bem. Ao invés de você falar, Senhor, livra-me disso, é Ele cavando, e Ele colocando circunstâncias ruins para o teu bem. Esterco que cheira mal para o teu bem. Por quê? Ele quer te ver produzir. Ele quer te ver produzir. Fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus.